Oi pessoal, a partir de hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre as síndromes de câncer hereditário, que são as situações onde pode ocorrer múltiplos casos de câncer na família. Às vezes ocorrem casos do mesmo tipo de câncer, mas às vezes podem ocorrer diferentes tipos de câncer. E essa ocorrência, esses padrões de ocorrência que compõem o que a gente chama de síndromes de câncer hereditário. É a partir da suspeita de uma síndrome de câncer hereditário específica que a gente pode imaginar qual é o gene que apresenta a mutação que está favorecendo o desenvolvimento de câncer. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome do câncer de mama e ovário hereditário. Essa síndrome, ela é a mais comum de todas as síndromes de câncer hereditário que nós conhecemos. Ela ocorre em decorrência de uma mutação em um de dois genes. O nome desses genes é BRCA1 e BRCA2. Então, muitas vezes, a gente também se refere a essa síndrome como síndrome de mutação do BRCA. Esse, por exemplo, é o caso da atriz Angelina Jolie. Ela fez um teste genético indicado porque a mãe dela teve câncer de mama, a avó materna dela teve câncer de mama. Com isso, havia indicação do teste e foi identificada uma mutação no gene BRCA1, no caso dela. O que é que essa síndrome traz? Ela traz um risco muito aumentado do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. O câncer que tem um risco mais aumentado é o câncer de mama. Então, uma das situações onde a gente suspeita da ocorrência de uma síndrome de câncer de mama e ovário hereditário por mutação do BRCA é quando ocorrem múltiplos casos de câncer de mama na família. Então, se você tem casos de câncer de mama que ocorrem em várias gerações, por exemplo, a avó teve câncer de mama, uma tia teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, tudo isso já aumenta muito a suspeita dessa síndrome e indica a realização do teste genético específico para esse caso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que não é somente câncer de mama. Como o próprio nome da síndrome diz, as mutações nos genes BRCA também aumentam o risco de câncer de ovário. Então, se alguém tem na sua família história de múltiplos casos de câncer de mama e ovário, os dois se juntam para trazer a suspeita da síndrome de mutação do BRCA. Ainda é importante lembrar que não são somente casos de câncer de mama e ovário que compõem essa síndrome. É mais incomum, mas as mutações do BRCA elas também aumentam o risco de outros tipos de câncer. Por exemplo, câncer de próstata. Outro exemplo, câncer de pâncreas. Então, quando o médico está discutindo com o indivíduo a sua história familiar, ele deve prestar atenção não apenas em um tipo de câncer, ele deve prestar atenção em todas as ocorrências de câncer e tentar identificar padrões que surgiram a síndrome de mutação no BRCA, que a gente chama de síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, certo? Uma outra coisa que chama atenção para um risco aumentado de mutações do BRCA é a ocorrência de câncer de mama em homens. Isso é raro, a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas a gente sabe que 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens. Todo paciente do sexo masculino que tiver o diagnóstico de câncer de mama, ele tem indicação de ser testado para a presença ou não de mutações do BRCA. Então, isso é o que a gente queria discutir hoje, o que a gente chama de síndrome de câncer de mama e ovário hereditários, causado por mutações nos genes BRCA1 e 2, e reforçar que outros tipos de câncer também têm risco aumentado dentro dessa síndrome. Caso de dúvida, procure o seu médico e discuta a sua história pessoal e familiar com ele, ok? Por hoje é só, até mais.